Olha aí, pessoal, saiu o novo Boletim Focus. Toda segunda temos uma avaliação nova, um novo relatório divulgado pelo Banco Central. E como já era de se esperar, as previsões para a inflação pioraram consideravelmente no relatório desta segunda, dia 26 de agosto, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Não só em relação à inflação, outros fatores também. É aquela natural correção do mercado que a gente imagina, que a gente já espera que vai acontecer frente a tudo o de novo que tem aparecido, especialmente em decorrência de decisões e falas políticas, e que tem agravado o cenário econômico brasileiro, né? E as perspectivas de forma geral para 2024 e também 2025. É importante olhar para esse cenário e eu diria especialmente que os dados do Boletim Focus de 2025 são mais importantes do que os deste ano, até porque a gente já está se encaminhando aí para os finalmente, não tem muito mais o que acontecer em 2024, quer dizer, vai saber, né? Brasil é uma caixinha de surpresas. Vamos olhar os dados econômicos desse novo Boletim Focus, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, para dar aquela fortalecida no meu trabalho e também, se você quiser colaborar ainda mais com este meu pequeno canal aqui, você pode se tornar membro patrocinador a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, né? Então, toda semana tem um novo Boletim Focus divulgado toda segunda-feira, fazendo aquela mediana das opiniões, das perspectivas, das projeções do mercado financeiro para a economia brasileira em vários aspectos aí: inflação, taxa Selic, câmbio do dólar, crescimento do PIB, a própria dívida pública também. Geralmente eu não trago esse da dívida pública para análise, mas o mercado também faz essa projeção, essa avaliação aí. Saiu um novo relatório, trago aqui como de praxe o gráfico do site Poder 360. Eles mudaram esse gráfico aqui, né? Vou passar ele um pouquinho mais para você ver aqui. Ficou um pouco mais clean, ficou um pouco mais diferenciado, separaram os anos aqui. Eu preferi o modelo anterior, né? Agora eles colocaram todas as subidas aqui com o verde, todas as quedas com o vermelho. Eu preferi o jeito anterior, né? Melhorou ou piorou o indicador. A depender do indicador, subida é algo negativo. Por exemplo, aqui, inflação, né? Mas olha só, aparece aqui, está subindo a projeção de inflação, mas aparece com uma setinha verde. Preferia no outro modelo, espero que semana que vem eles voltem com o anterior. Não curti muito esse aqui não, né? E eu preferia também a comparação dos 2 anos lado a lado. Isso era mais interessante no meu entender, né? Colocaram aqui a comparação, era abaixo, né? Cada indicador tinha 2024 e 2025. Agora colocaram em partes separadas. Não curti muito não, tá? Mas, de forma geral, essas colunas permanecem como antes. Você tem aqui a prévia de 4 semanas atrás do Boletim Focus, nessa coluna aqui da esquerda, ou seja, a variação de um mês para cá, né? Nesta coluna aqui do meio nós temos o Boletim Focus da semana anterior e aqui na direita o Boletim Focus de hoje, 26 de agosto, né? Então dá para a gente fazer uma análise de como as projeções do mercado variaram de lá para cá, né? Começando por ela, a inflação, que é aquilo que mais nos incomoda no dia a dia, né? Então veja que a projeção subiu, aliás, subiu pela 6ª semana consecutiva, né? Então, antes mesmo deste Boletim Focus de 4 semanas atrás, a projeção da inflação estava subindo de forma constante, né? E alcançou 4,25% na previsão para 2024. Isso aqui é muito perigoso, primeiro porque o centro da meta, que é 3%, ficou lá na casa do chapéu há muito tempo. Tem vários meses que isso aí foi superado, né? E descolou-se completamente disso. Não existe na previsão do mercado qualquer chance hoje do Banco Central conseguir voltar para os 3%. Eu lembro que lá atrás, né, estava dando 3,25, assim, o pessoal comentava, né? O mercado não está acreditando que o Banco Central vai conseguir manter a inflação no centro da meta, né? Agora o debate é, será que a inflação não vai ultrapassar o teto, que é 4,5%?
E veja como ela tem se aproximado perigosamente na previsão do mercado. E não é para menos. Hoje, o IPCA acumulado, não temos os dados ainda de julho, eu acho, né? Ou não temos o de julho, não temos o de agosto ainda, mas o acumulado está em 4,5, exatamente o teto da meta de inflação. Então, a tendência é que isso permaneça num patamar bastante elevado, com certeza. O mercado já está precificando isso, aumentando semana após semana essa previsão. Não só para 2024, como para 2025 também. Houve uma queda aqui na última semana, motivada, e eu falei isso no vídeo anterior, pelo aumento da previsão da taxa Selic, que bateu em 10%, um valor muito elevado, por sinal, né? Então, eu meio que deduzi, e eu li notícias depois fazendo a mesma análise que eu fiz, que a previsão do pessoal do mercado financeiro refletida no Boletim Focus de uma taxa Selic mais alta, estou apontando aqui porque eu estou falando da semana passada ainda, tá? Refletiu numa redução na inflação, né? Agora veja que o mercado projeta uma inflação mais alta para 2025 nesta semana, ou seja, já está sendo colocado em xeque a capacidade do Banco Central controlar a inflação no ano que vem, ainda que com uma taxa Selic mais elevada. Isso é muito perigoso, principalmente levando-se em conta que a meta da inflação também é 3% no ano que vem, e o pessoal está precificando isso perto de 4%, ou seja, está muito longe do centro da meta, ainda que, assim como acontece em 2024, esteja dentro da margem de tolerância, do limite de tolerância, né? O valor da taxa Selic, o percentual, se mantém estável para 2024 já há muitas semanas, não tem grandes variações aqui, mas o mercado mantém firme a sua prévia de 10% no final do ano que vem. 31 de dezembro de 2025, o mercado acredita que chegaremos com 10%. O pessoal da XP, se eu não me engano foi a XP, falou que seria 12% no ano que vem, meu amigo. O pessoal está chutando alto, né? Mas veja como isso representa uma queda de apenas meio ponto percentual no ano de 2025 todo para a taxa Selic. Uma taxa que está muito elevada, é uma redução muito pequena no intervalo de tempo tão grande, né? Praticamente uma tendência de estabilização da taxa Selic num patamar alto. Isso é um problema sério para a economia brasileira e para o progresso da dívida pública também, uma vez que ela vai ter que remunerar, no mínimo, taxa Selic, provavelmente mais do que isso, né? A previsão para o dólar este ano também aumentou, está aumentando semana após semana, chegou a 5,32, é o novo normal que eu conversei aqui no canal recentemente, sobre aquele patamar que é o padrão do governo Lula agora. Na faixa de 5,40 a gente pode se acostumar com isso. Analistas chegaram no valor de cotação do dólar de R$ 4,90 sem o fator Lula. Pois é, esse é o peso do Lula nessa história. E também o dólar para 2025 continua num patamar muito alto, o mesmo da semana passada, né? Mas ainda assim muito alto. E por fim tem o valor do PIB, que o governo Lula está comemorando pra caramba, porque está disparando a previsão do PIB para este ano, né? Olha só, um mês atrás estava em 2,19, que já era uma subida, agora está em 2,43% de crescimento, sendo que a semana passada estava em 2,23, meu amigo. É uma melhoria aqui considerável, um salto gigantesco de uma semana para outra, né? Isso aqui o governo está indo às forras, porque não tem muito o que comemorar em dados econômicos, eles pegam as previsões do mercado aqui, as previsões da Fazenda, Justiça Seja Feita, também estão alinhadas com isso aqui. Um crescimento econômico para 2024 um pouco melhor do que o previsto, menor do que o do ano passado, é importante frisar, afinal de contas não tem o carrego estatístico do governo Bolsonaro, não tem aquela herança positiva do governo anterior para melhorar os números do governo Lula, né? Mas ainda assim um crescimento maior do que o previsto. Agora, como tem acontecido semana após semana também, a previsão do PIB, olha aí, para 2025, caiu mais uma vez. Um mês atrás estava aqui em 1,94%, agora está em 1,86% e caindo. Olha só, caiu em relação
à semana anterior. Ainda é crescimento, não é recessão, mas é um crescimento muito baixo, né? Menos de 2% ao ano realmente é o Brasil andando de lado como sempre. O que explica esse cenário? A expectativa de um crescimento muito maior do que o previsto para este ano e um crescimento ainda menor para o ano que vem. O voo da galinha. O pessoal está confiante de que o endividamento do governo, né, impressão de dinheiro, essas políticas todas malucas do governo Lula, num primeiro momento vão representar um crescimento do PIB, lembrando que é PIB, não significa economia real, o PIB não é um bom indicador nesse sentido, mas reflete gastos estatais também. O que eu vejo claramente nesse cenário é previsão de que os gastos estatais em 2024 vão dar uma levantada na economia, mas isso vai ser algo efêmero, algo fugaz. Logo na sequência nós vamos ter aí uma economia perdendo o seu ímpeto, é o voo da galinha, a galinha caindo de cara no chão. É o que o mercado tem previsto semana após semana, não é dessa semana apenas, deste Boletim Focus, e é algo que tem se reforçado com taxas de crescimento previstas, né, previsões de crescimento cada vez menores. Mas me diga aí, o que você achou deste Boletim Focus, das previsões do mercado? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.